aprovou a criação de uma carteira nacional de identificação da pessoa com deficiência. Você está sabendo disso? Se não estava sabendo, não tem problema, porque a gente te conta, esclarece, uma galera está por dentro, outra vai se informar aqui pelo live. Nesse documento terão informações que dispensam a apresentação de outros que comprovem a deficiência, porque algumas deficiências são visíveis, mas nem todas são visíveis. Vamos falar sobre isso então com o relator, ou seja, quem está por dentro de tudo, todos os detalhes, cada linha. Eita, trabalho trabalhoso, hein? Trabalho trabalhoso esse, do deputado Amon Mandel. Deputado, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite, Elisa. Muito obrigado, Pedro, e a toda a equipe da CNN. Bom, esse documento seria uma junção para facilitar a vida do deficiente. Essa identificação iria na nossa identificação, tipo a nossa carteira de identidade, ou não? É um outro documento mesmo que consta essa unificação da informação em todo o Brasil? Bom, o que ocorre é o seguinte, é que as pessoas que têm deficiências permanentes, costumeiramente, elas enfrentam dificuldades para acessar os seus direitos que já foram consolidados pela legislação federal. De que forma isso acontece? Órgãos e instituições a nível municipal, estadual e até mesmo federal estabelecem certas burocracias para a renovação do laudo de deficiências permanentes, por exemplo, que não faz sentido, uma vez que a pessoa ela continua tendo ali essa dificuldade, essa deficiência por toda a sua vida. Uma vez que você recebe diagnóstico de autismo, por exemplo, você continua sendo autista por toda a sua vida, muito embora ali o seu grau de suporte possa ser alterado ali ao longo da vida. Então, o que nós fizemos? A partir de uma nova carteira nacional de identificação da pessoa com deficiência, nós vamos ali unificar esses documentos pelo Brasil e ao mesmo tempo, vamos substituir a necessidade de apresentação do laudo quando essa carteira for apresentada. Então, uma vez que o laudo ele já será apresentado para a emissão da carteira em si, ao requerer ali quaisquer direitos a nível municipal, estadual, a pessoa com deficiência poderá apresentar essa carteira em substituição ao laudo, e aí não poderá ter o seu direito negado. De forma facultativa, a pessoa com deficiência também poderá solicitar ali a inclusão do CID, das informações relacionadas à sua deficiência, na própria cédula de identidade, no RG mesmo, que todos nós temos. Então, é um avanço muito importante para a consolidação desses direitos que já foram conquistados, mas que, infelizmente, não conseguem ser implementados em todas as cidades e estados do Brasil. É uma forma ali corriqueira de vermos ali gestores tentarem economizar os recursos públicos ao burocratizar o acesso a esses direitos sociais, o que é, evidentemente, um desrespeito à legislação federal que já foi aprovada ao longo dos anos, dando esses direitos às pessoas com deficiência, aos autistas, por exemplo, na lei de 2015 e assim por diante. Eu mesmo, como o primeiro parlamentar autista na história da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, desde que tive meu diagnóstico em 2014, já enfrentei alguns problemas relacionados a isso. No meu dia a dia, eu encontro pessoas que enfrentam esse tipo de problema. É o caso da dona Cláudia, por exemplo, aqui do Amazonas, que há quase 20 anos tenta ali receber o benefício de prestação continuada, mas que quando ela chega na fase de receber o benefício, o laudo já venceu, entre aspas, e aí eles precisam passar por uma nova perícia, o que torna impossível que eles acessem esse benefício, uma vez que há uma demora, uma morosidade ali inerente ao próprio órgão público e à sua desorganização. Seguimos aqui ao vivo com o relator, então, desse projeto. É Carteira Nacional para Pessoas com Deficiência. E até diminuir, né, Pedro Duran, a questão da exposição a um constrangimento, de você ter de ficar dizendo, olha, não, eu sou, não. Sim. Aí você já reúne num documento, né, Pedro, essa comprovação. Que já melhorou muito, né, Elisa, com o uso do crachá, do cordão, da corrente para as pessoas autistas que de fato tem sido utilizado. Deputado, obrigado pela conversa com a gente. Eu queria um pouco do teu olhar sobre a perspectiva para o futuro. Como a gente está no presente hoje, a perspectiva para o futuro. Quando a gente fala de pessoas com um transtorno do espectro autista, a gente tem elas num guarda-chuva maior, que é dos neurodivergentes. O Brasil hoje é um país amigável para quem é neurodivergente? Aonde que falta a gente avançar? E como que isso pode ser feito através do trabalho legislativo?
Olha, infelizmente o Brasil ainda não é um país amigável como nós gostaríamos que fosse. Apesar de nós termos avanços na legislação federal, tanto na questão da educação inclusiva, inclusive temos um projeto que deve ser votado aí nas próximas semanas sobre isso, quanto em relação à consolidação de diversos outros direitos, na prática, nós temos uma dificuldade de implementar essas mudanças. Elas acabam sendo muitas vezes ficcionais, são ficções jurídicas ali, que a gente acaba não vendo mudança na prática na vida do seu José, do seu João, da Dona Maria, da pessoa que está ali na periferia do Brasil. Como parlamentar e neurodivergente, eu também enfrento algumas dificuldades, até mesmo dentro da própria Câmara dos Deputados, e eu acho que isso é um sintoma ali que reflete como o resto da sociedade brasileira encara os neurodivergentes, os autistas e diversos outros casos ali no nosso país. Então, ainda temos muito a avançar e a aprovação desse projeto de lei é ali um avanço que nós esperamos que possa melhorar a vida das pessoas. Eu, inclusive, já fiz uma articulação com o senador de Sergipe, senador Alessandro Vieira, do MDB, que deve pegar a relatoria no plenário lá no Senado Federal para acelerar ali a aprovação desse projeto de lei que nós esperamos que vire lei ainda em 2025. Ah, é isso que eu ia lhe perguntar. Então, já adiantaste aqui meu pensamento de qual a expectativa de vocês ainda em 2025, então, a aprovação desse projeto, pelo menos é a expectativa do relator que tem esse assunto em mãos dentro da Câmara dos Deputados. Deputado, as doenças não visíveis... Aliás, me esclareça, por favor, a neurodivergência a gente encaixa onde? Eu não posso dizer doença. Como é que eu classifico? Olha, oficialmente, na verdade, nós temos ali, não existe uma classificação como neurodivergência. Existem, dentro do CID, que é o Código Internacional de Doenças, ou Catálogo Internacional de Doenças e síndromes, nós temos ali, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento. O autismo, ele é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, onde no desenvolvimento ali do seu cérebro e da sua cognição, você acaba tendo alguns atrasos. Eu, por exemplo, tive um atraso na locomoção. Eu falava desde muito cedo, antes mesmo de completar 1 ano, mas eu só comecei a andar efetivamente após mais ou menos uns 2 anos de idade. E aí, a ciência ela traz ali diversas necessidades e protocolos para que a gente possa equiparar o desenvolvimento dessas crianças, dessas pessoas que têm essa dificuldade de desenvolvimento, para que elas possam ali atuar plenamente na sociedade. Então, no autismo, por exemplo, nós temos alguns protocolos, o ABA é um exemplo, mas temos outros, que servem ali para que a gente possa desenvolver essas habilidades, por exemplo, de interação social, de leitura social, e assim por diante. E hoje, infelizmente, nós não temos ali plenas condições de fazer isso dentro da educação pública ou dentro da saúde pública. O que nós esperamos é que, com a consolidação desses direitos e com um respeito cada vez maior, nós possamos mudar esse cenário, pois eu não sou menos do que ninguém por ser autista, assim como ninguém aqui no Brasil. É evidente que alguns autistas têm também algum atraso no desenvolvimento intelectual quando o autismo está associado a outras questões, mas isso não necessariamente ocorre em todos os casos. E para todos eles nós temos ali protocolos que devem ser seguidos e padrões que devem ser respeitados. Como é importante a gente aprender aqui, né? Porque a gente está falando de algo que requer muita empatia. Você imagina uma família com uma criança. Sim. Às vezes a família mesmo está identificando, porque tem todo um tempo ali de análise até para a própria identificação. A família, né, deputado, está ainda ali no processo de identificação. É um diagnóstico compreender complexo, né? Como é o diagnóstico, ainda tem de lidar com os olhares externos, olhares julgadores, como se a família não fosse capaz de cuidar. Não, a família também está descobrindo quem é aquela criança, né? Também está descobrindo como é o comportamento desse ser humano, assim como qualquer outro ser humano. Por favor, deputado, vou passar a palavra para o Pedro, mas deputado... Sim, Elisa, inclusive temos um caso muito
emblemático aqui em Manaus que ocorreu no ano passado com uma mãe, que eu posso citar aqui, que é a Ana Mar, que tem filhos ali autistas, mais de um inclusive, que estudam em escola pública municipal. E ali nós tivemos o caso de uma diretora que, em reunião com os pais todos, acabou ali, por uma ignorância, humilhando ali a mãe, destratando ela, colocando a culpa de o filho ser autista nela, alegando que ela não tinha amamentado ou não tinha comido feijão durante a gravidez. É um sintoma ali da falta de treinamento adequado e de abordagem mesmo das secretarias municipais e estaduais em todo o Brasil. Isso é algo que precisa ser combatido, e a consolidação desses direitos, como a questão agora de nós termos essa carteira nacional, de termos ali a opção de colocar ali de forma facultativa, né, na carteira de identidade, pode ali acabar prevenindo. Tivemos o caso de um ministro do STJ que recentemente se manifestou ali, falando que precisavam lidar com o problema do autismo no Brasil de forma bem ignorante. Ele não parece ter muito conhecimento sobre o tema do autismo, e por isso nós precisamos consolidar isso e levar esse conhecimento para todas as pessoas, né? Deputado Amon Mandel, do Amazonas, muito obrigada por estar aqui com a gente, esclarecer, porque além do rito protocolar mesmo de um projeto de lei, né, de uma medida dentro do Congresso, nós também aprendemos mais ainda com o senhor aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Bom trabalho daqui para frente. Pedro Duran? É isso. Hashtag valeu por ter estado aqui com a gente. A dica e a orientação também para as pessoas procurarem o SUS e os planos de saúde, porque a terapia do comportamento aplicada, a terapia ABA, está inclusa e é obrigação de ser fornecida àqueles que têm o transtorno do espectro autista.